Está no ar mais um podcast Eu e Elas. Eu sou Isa Mendonça e hoje eu tenho uma convidada super especial, uma amiga querida que eu conheci em 2020 e eu vou contar um pouquinho dessa história para vocês. Mas antes, vou apresentá-la. Vanessa Azambuja Fernandes é advogada, formada pela UBRA e em 2026 completa 20 anos de atuação em advocacia. É especialista em direito imobiliário, empresarial, trabalhista e na Lei Geral de Proteção de Dados. Possui também certificação internacional e, além da atuação jurídica, é professora e é palestrante na área imobiliária, compartilhando conhecimentos sobre contratos, negociações e segurança jurídica no setor. Vanessa é natural do Rio Grande do Sul, da cidade de General Câmara, e se mudou aqui para Vitória em 2020, na verdade, para Vila Velha. Seja muito bem-vinda, Vanessa. Obrigada, Isa. Agradeço pelo convite. E você foi a primeira pessoa que me recebeu aqui, né? Pois é. Primeira pessoa que me deu oportunidade profissional aqui no Espírito Santo. E agradeço muito por isso. E daí surgiu essa amizade. Vanessa é uma mulher muito especial, muito querida e atua numa área que a gente sabe que não é uma área assim tão fácil, que é a questão tanto da área jurídica quanto da área imobiliária, né, Vanessa? Sim, eu atuo, já atuei em diversas áreas, né, Isa? A gente sempre acaba na advocacia indo para diversas áreas. Mas, recentemente, desde que eu vim para cá, para o Espírito Santo, o objetivo foi atuar na área imobiliária, em negócios imobiliários e também empresariais. Então, buscando sempre essa segurança para o comprador, para o investidor e para as famílias também, né? Porque, realmente, comprar um imóvel, ter a segurança do imóvel, isso impacta muito na família, né? Planejamento, não perder, né, todo esse valor que você acaba, às vezes, investindo a vida inteira. Então, eu sempre me preocupei muito com isso e por isso que eu entendi que o foco aqui no Espírito Santo seria negócios imobiliários. Vanessa, como que você entrou no direito imobiliário? Eu vim atuando já há muito tempo na área de família. Então, eu atuei muito em inventário, partilha, isso lá no Rio Grande do Sul. Sim. E aí eu comecei a ver a necessidade dessa questão de regularização de imóveis, porque a gente acaba pegando inventário com muito imóvel irregular. Isso acabou me levando para o mercado imobiliário. Mas como eu estava numa cidade pequena, de interior no Rio Grande do Sul, eu optei então em buscar outra oportunidade e eu vi aqui o Espírito Santo, a questão do mercado imobiliário, muito atraente para isso, além da qualidade de vida, né, Isa? Porque assim, quem mora no Sul, eu sei que todo mundo, ainda mais o capixaba, adora visitar o Rio Grande do Sul. No friozinho para ir lá visitar e voltar. Mas ficar lá sempre no frio não é bom, não. Então eu optei em vir para cá, além da qualidade de vida, essa questão do mercado imobiliário. O que te preocupa hoje, assim, nas negociações imobiliárias? O que você mais observa que as pessoas fazem de errado? As pessoas têm muito impulso na compra de um imóvel. Eu vejo isso muito. Então, eu busco assessorar muito essa parte preventiva. Mas o que acontece? Às vezes as pessoas, quando chegam para buscar um advogado, elas já viram o imóvel, elas já estão todas emocionadas. Já se veem lá dentro. Já estão se imaginando, porque a gente é assim, né? A gente já sonha com tudo pronto. E não viu a documentação. E aí a minha parte é analisar essa segurança, essa documentação, se o imóvel está regular, se dá para financiar, se não tem nenhuma pendência. E às vezes nessa questão a gente acaba encontrando algum problema e acaba às vezes frustrando. Então por isso que eu busco muito essa prevenção. Então tanto que eu faço assessoria também para corretores de imóveis nesse sentido. Porque às vezes o corretor de imóveis está ali no mercado, ele quer vender, ele está certo, ele está negociando. E ter uma assessoria jurídica antes, né, com um advogado, vai poder ajudar, porque às vezes é muita burocracia mesmo, né? Eu imagino. E falando nessa segurança jurídica, assim, a reforma tributária, ela trouxe, de certa forma, uma mudança estrutural para o mercado, né? O que é, de forma simples, assim, para o pessoal que está em casa, que está assistindo a gente, entender sobre reforma tributária? A reforma tributária, ela já veio aí desde 2023 com a emenda constitucional, mas em 2025 que a gente tem a Lei Complementar 215, que trouxe a reforma tributária, que é a reforma do consumo. Ela vai impactar todos os setores do mercado. E ela vai impactar também o mercado imobiliário, que hoje a gente não tem alguns tributos, né, não estão ainda em vigor alguns tributos, e a reforma tributária vai trazer isso. Então, o que a reforma tributária veio? Ela veio tirar PIS, COFINS, ISS e ICMS e trazer novos tributos, IBS e CBS. Então, a gente não vai ter mais, isso é todo um programa, né, Isa? É um programa até 2033, que isso vai sendo gradativamente aplicado, saindo esses tributos e entrando os novos. Este ano, agora, em 2026, é teste.
é arrumar notas fiscais, mudar sistemas, para quando em 2027 de fato começar a ser cobrado, isso tudo já estar pronto, né? Porque é uma adaptação. A reforma veio com a ideia de simplificar tributos, mas na verdade está modificando muitos sistemas e está dando um trabalho gigante aí para o pessoal da contabilidade, do pessoal da advocacia que faz esse tipo de assessoria também, e para as pessoas, por exemplo, o mercado imobiliário que não sofria com esses impostos diretamente, né? E o que você acha que muda na prática para o mercado imobiliário? No mercado imobiliário, na prática, vai aumentar tributos no seguinte sentido, né? A gente vai ter algumas pessoas que serão contribuintes desse novo imposto. Porque hoje no mercado imobiliário a gente não paga diretamente ISS, ICM, a gente não paga diretamente. Claro que no preço de tudo os impostos estão embutidos, mas diretamente a gente não paga. Com a reforma tributária, isso vai ser cobrado se você, pessoa jurídica, né, pessoa jurídica que lida com o mercado imobiliário, vai pagar o IBS-CBS. Mas a gente tem aí as pessoas físicas, e a lei traz quem vai, como pessoa física, ser obrigada a recolher esse novo tributo. E, Vanessa, a locação, né? No caso, as pessoas que vivem de aluguel, isso também vai impactar? Vai, porque assim, a locação, a gente tem que, a lei traz alguns requisitos para a pessoa física ser enquadrada como contribuinte desse novo imposto. O mercado imobiliário vai ser impactado não só na locação, a gente tem a locação, a compra e venda. Ai, gente, desculpa. Faz a pergunta de novo. Nossa, desculpa. Antes de mim também, eu espirrei, me deu uma ataque. O café, ai, foi na hora, assim. Tentei até... Vamos lá. Tá, volta na pergunta da locação. Vanessa, e com relação à locação, as pessoas que tratam do aluguel, né, também vai ser impactado? Vai, a locação é uma das operações imobiliárias que serão impactadas pela reforma. Locação, compra e venda, construção, intermediação imobiliária e também incorporações. Todo esse mercado vai ser impactado. Com relação à locação, se for pessoa jurídica, então empresa que aluga, né, que tem os seus imóveis alugados, ela automaticamente já será contribuinte do IBS-CBS. Então, todas as empresas serão contribuintes, até mesmo empresas do Simples. Automaticamente elas tem formas diferentes de recolhimento, mas elas serão. Pessoa física, a lei traz alguns requisitos para poder ser considerado esse contribuinte. Então, se você é pessoa física, né, tem um aluguel de imóveis, como é que você vai saber se é contribuinte ou não, tá? A lei traz 2 requisitos cumulativos, a gente tem que ter os 2 requisitos. Então, se você aluga mais de 3 imóveis, então 4 imóveis distintos, a gente ainda não sabe o que é imóvel distinto, o regulamento vai ter que vir dizer, porque, por exemplo, se eu tenho um apartamento e uma vaga de garagem, 2 matrículas diferentes, mas é um aluguel, o que é imóvel distinto? A gente não sabe, então a gente precisa esperar isso. Então, se você tem mais de 4 imóveis alugados e com renda anual desse aluguel superior a 240 mil no ano. E aí, como é que vai funcionar isso na prática? A gente sempre vai olhar para o ano que passou. Então, a gente está agora em 2026, isso não está sendo aplicado ainda, o novo imposto é a partir de 27, tá? Então, em 27, em janeiro de 27, a gente vai olhar para trás. Como que foi o meu 2026? Ou 2028, eu vou olhar para 2027. Como que foi o meu ano? Se eu aluguei mais de 4 imóveis e tive uma renda maior do que 240 mil desses aluguéis, eu serei contribuinte naquele ano para frente. Mas se um ponto também, a gente não pode olhar só para frente, só no ano seguinte, né? A gente tem que olhar também sempre durante o mês, porque a lei fala aí de um a mais. Se eu exceder em 20% esses 240 mil, que hoje é 288, eu já serei contribuinte no mesmo ano. Então agora, qual é a questão de locação? A gente vai ter que ter um acompanhamento mensal. Então, quem aluga imóveis vai ter que estar ou com o seu contador do lado, com o seu corretor, o seu advogado, alguém que fique acompanhando todo mês. Ultrapassei ou não ultrapassei o limite? Entende? Porque se ultrapassar o limite... será contribuinte dentro do mesmo ano. Em janeiro, tu vai olhar se vai ser para o ano que vem. Então, é um acompanhamento. É complicado. Isso não existia antes, porque como é que era a alocação? Como é que é a alocação hoje? Chega no final do ano, a gente faz o carnê-leão mensal, e final do ano a gente faz o imposto de renda do ajuste. Isso tudo vai continuar. Imposto de renda continua e não... O leão tá doido pra te dar uma mordidinha. O leão continua. O leão feroz por aqui, continua. Hein? Mas é agora uma nova obrigação acessória. Então agora em 26 a gente tá vendo como que vai ter nota fiscal. Vai ter que recolher isso, a alocação com nota fiscal.
Que então, coisa. Ainda a gente não tem a nota fiscal pronta, a gente não tem esse sistema pronto. Mas isso tudo já vai ser implementado nesse ano de 2026? Não, a partir do ano que vem. A partir de 2027, com alíquotas 2028. reduzidas. Isso, para... Em 2027 já começa a aplicação de algumas alíquotas. A gente ainda não sabe o valor da alíquota, tá? Não temos o valor da alíquota, tem estudo, tem alguns especialistas falam em 28%, tá? Mas o mercado imobiliário tem uma redução. Então, o setor imobiliário tem uma redução de 50% da alíquota. Locação, 70% de redução. Então, se a gente tem um percentual de 28%, a gente reduz em 70% isso. Né? Agora, Vanessa, e isso também se aplica para o Airbnb, por exemplo? Sim. Quando veio a Lei Complementar 215, ela tratou o Airbnb num artigo separado como serviço de hotelaria. Tá? Ele não está como locação. Uhum. E aí, só por esse fato, ele não se enquadraria nesses requisitos. Então eu tenho que ultrapassar 240 mil no ano. Não era assim. Mas agora a gente teve uma mudança recente, em janeiro deste ano, e colocou o Airbnb no mesmo cálculo desse somatório. Então, se você tem aluguel comum ou Airbnb, ele vai somar da mesma forma e o faturamento também. A única diferença do Airbnb é que ele não vai para esse redutor de 70%. O redutor do Airbnb é 40%. É menor o redutor. Menor um pouco. Então, a alíquota do Airbnb vai ser maior do que a locação. Mas ele vai somar de cálculo de valores e número de imóveis na mesma forma da pessoa física. Entendi. Entendi, mas assim, confesso para você que não é algo fácil. Não é. Né? As pessoas que vivem disso daí, como você mesma disse, vai precisar de ter um contador que entenda tudo que está acontecendo para poder exatamente não permitir que ele perca dinheiro ou que ele pague a mais, né? O problema que a gente tem tá todo mundo muito preocupado com a questão de cruzamento de dados, Isa. Porque o que acontece? Porque hoje isso é real, né? Hoje é real, sim. Já existe, as informações já estão... a gente tem inteligência artificial que faz o cruzamento de dados. A Receita Federal, por exemplo, já tem todas as informações. Só para vocês terem uma ideia, o CBS, que é o novo imposto, a gente tem dois, IBS e CBS. O CBS é federal, é pela Receita. A Receita já está com tudo pronto. O sistema da Receita já está pronto desde o ano passado. O IBS vai ser governo e estado, pelo comitê gestor. E isso a gente ainda está aguardando como que vai ser. Então, esse cruzamento de dados vai acontecer. Então, você imagina, se você é locador, aquela questão que a gente sabe, né? O locador, não vou declarar no meu imposto de renda, o locatário também não vou. Mas o cruzamento vai acontecer. Porque a gente tem aí o cadastro imobiliário brasileiro, que veio também com a reforma. Vai ter o valor de referência de imóveis, que os cartórios vão começar a informar para a Receita e para o órgão gestor. Essas transações imobiliárias, endereço do locador, do locatário, uma hora isso vai se cruzar. Não tem como a pessoa fugir. Infelizmente não tem, né? Não tem. É um complicador e, na verdade, a gente precisa, assim, de estar atento. A pessoa que tem hoje um imóvel e que aluga, tanto para Airbnb ou como para um aluguel comum, ou residencial, ou comercial. Comercial é do mesmo jeito? Sim, as locações, qualquer locação. Até a lei traz aqui, a gente não vai, porque realmente é muito extensa a lei, então a gente demandaria muito tempo aqui de conversa. Mas assim, a lei traz, por exemplo, a questão de alguns redutores para locação residencial. A gente tem uns redutores, tá? Fora isso, locação geral tem a mesma tributação. Então, tanto comercial, como eu falei, por exemplo, se uma empresa aluga o seu imóvel, coloca um imóvel seu para alugar, ela já é contribuinte automática. Entende? E com relação à compra e venda desses imóveis? A compra e venda também vai ser tributada. Como eu falei, a alíquota vai ser reduzida em 50%, mas ela vai ser tributada. A base desse novo tributo vai ser a venda do imóvel. Mas também como é que vai funcionar? Não é qualquer imóvel. Então, eu vou vender um imóvel e vou ser tributado? Não. A venda, o que a lei quis trazer é para aquele locador e vendedor habitual. Então, se eu vendo mais de 3 imóveis no ano, aí eu serei contribuinte. Então, se eu vendi, aquelas pessoas que, por exemplo, muito investidor, compra em leilão, vende leilão, tem muitas pessoas físicas que fazem isso. Se eu ultrapassar esse limite, então 4 imóveis num ano, eu serei contribuinte, desde que esses imóveis eu tenha estejam no meu patrimônio em menos de 5 anos. Se eu tenho um imóvel há mais de 5 anos no meu patrimônio e vou vender agora, recebi um imóvel muito antigo, de herança, né? Não vou pagar esse tributo. Agora, se eu estou comprando e vendendo, então entende que a reforma veio para tributar isso, esse consumo, né? Essa compra e venda
habitual de imóveis. Vanessa, a gente observa, com você falando, que o mundo da corretagem e o mundo do direito, eles caminham lado a lado, né? Sim. Não tem como ser duas vias. Não tem. Eu trabalho muito com isso de conscientização, assessoria, prevenção no setor imobiliário, inclusive para a questão dos corretores. Eu entendo que assim, cada um tem o seu papel, né? O corretor está aí no mercado realmente lidando com o dia a dia, fazendo negócios, e eu entendo que o advogado está junto, né, para dar essa assistência. Imagina com a reforma tributária. Nós estamos assim, eu faço um estudo constante, eu participo eu dou aulas em algumas, mas eu também sou aluna. Então, eu estou em 3... Está sempre em busca de se aperfeiçoar. Sim, eu estou em 2 escolas que estudam somente a reforma tributária. Nós temos aulas todos os dias e é uma troca todo dia, e todo dia é dúvida. E isso tudo nós estamos aprendendo e vamos com o tempo, com a adaptação. Esse ano é o ano da gente vendo como é que vai funcionar o sistema. Por exemplo, está todo mundo muito preocupado, como que vai ser essa nota fiscal? Ninguém tira nota fiscal em compra e venda e locação. Vai ser obrigado a tirar. Então, por exemplo... Entende? A imobiliária aluga um imóvel para mim. Então, o dono da imobiliária vai prestar essa nota fiscal. Ele que vai dar essa nota fiscal. Ou isso vem para mim, que sou o locatário? Vai ter várias notas fiscais aí, acredito eu. A gente não tem essa informação completa, Isa. Não tem como eu te passar isso ainda. Mas assim, por exemplo, a imobiliária está prestando um serviço de administração. Ela vai recolher uma nota para o cliente dela, que é o proprietário. Mas quem está alugando é o locador para o locatário. Então, essa relação entre locador e locatário, que hoje é só um recibo de aluguel, se ele for contribuinte, será nota fiscal. Porque ele também vai ter que abater do imposto dele. Rapaz! Sim, e aí na locação, ali a lei traz que, por exemplo, da base de cálculo vai ser reduzido IPTU, condomínio, tem essas reduções. Bom, tá? Pelo menos uma vantagem. Vai ter uma redução. Mas entenda que isso vai ser realmente um acompanhamento mensal. Coisas que você se preocupava só no final do ano para fazer a declaração de ajuste, você vai ter que estar tendo acompanhamento mês a mês. Porque se você ultrapassar, por acaso, o limite de 288 mil hoje, né, dessa locação, você já é contribuinte no mês seguinte. Que loucura. E aí, se você não estiver acompanhando isso, você acaba se enrolando todo, né? porque multa, aí vai ter multa, penalidade, as penalidades por não ter entregue declarações, que ainda tem declarações acessórias que vão ter que ser feitas também. Quem precisa começar a se planejar agora? Todo mundo que tem imóveis, é muito importante estar atento, porque o que acontece? Como eu falei, se você ultrapassar o limite, tenho um imóvel, mas se eu alugo por 300 mil no ano, eu sou contribuinte. Esse valor de 280 mil é anual, então você divide, né? Se a gente tá falando aí de anual, a gente divide pelo ano e faz o cálculo mensal. Certo. Tá? Então, hoje, se você tem imóveis ou planeja adquirir mais, então é importante de começar a fazer esse planejamento este ano, em 2026, porque isso tudo vai começar a ter reflexo em 2027. E aí o pessoal que está assistindo a gente, quando você fala em fazer um planejamento, ele tem que procurar quem para poder auxiliá-lo? O proprietário, o ideal é ele buscar ou uma assessoria contábil, ou uma assessoria jurídica, algum profissional de confiança que entenda da reforma tributária, também que entenda sobre essa questão imobiliária, porque assim, às vezes, contador e até mesmo advogado entendem da questão de imóveis, mas não estão por dentro da reforma tributária. Então é importante de buscar profissionais, e a gente tem muito profissional qualificado no mercado, tem muita gente que está se capacitando, está em constante estudo com relação a isso, né? Então é importante de ter essa orientação e essa prevenção, porque é o momento de analisar, bom, eu vou continuar sendo pessoa física, ou eu vou ter uma empresa, porque tem muitas pessoas, por exemplo, hold, né? Teve uma época aí de muito famoso hold, hoje o povo já nem está falando mais muito em holding, tá? Mas hold nada mais é do que uma pessoa jurídica que administra imóveis. Então, dependendo, isso é cálculo que deve ser feito, porque hoje, se a gente tem locação na pessoa física, o imposto de renda é uma alíquota, o IBS-CBS vai ser uma alíquota. Se eu for para pessoa jurídica, é outra alíquota. E o importante de se mencionar na reforma tributária é que a gente tem a questão de débito e crédito, tá? Isso é só para entender. Se eu sou contribuinte e eu comprei alguma coisa e eu paguei o imposto, e aí eu estou repassando um produto e vou pagar também. Esse imposto que eu paguei aqui, eu compenso com o que eu estou pagando ali, sabe? Então, essa cadeia, isso vai ficar mais claro, por isso que vai vir na nota destacado.
Então, você já deve ter visto que já tem algumas notas aí de restaurante, todas já estão vindo mesmo com a alíquota, a gente está com uma alíquota teste aí de 1%, vem destacado embaixo, IBS, CBS. Então, você sabe quanto de imposto que está pagando ali. Olha, para vocês aí já começarem a observar e ver essa diferença que está acontecendo. Sim. Agora, Vanessa, vamos mudar um pouquinho de assunto? Vamos. Porque a gente está falando de direito imobiliarista. Agora, direito imobiliarista não, perdão, direito imobiliário. Vamos refazer. Posso ir, Monique? Vanessa, vamos mudar um pouquinho de assunto. A gente está falando aqui de direito imobiliário. Vamos falar de Vanessa mulher. Porque, afinal de contas, o Eu e Elas, ele é, tanto no podcast quanto no nosso programa de TV, voltado para esse público feminino que a gente tanto ama. E claro que todo mundo quer saber quem é Vanessa, mãe, mulher. Conta pra gente um pouquinho. Mãe da Olívia. Mãe da Olívia, né? Mãe da Olívia. Sempre tive sonho de ser mãe, né? Esses dias eu estava conversando com uma amiga e, o que tu sonhava? Eu disse, na verdade, o que eu sonhava era casar e ter filho. Hoje em dia, a minha filha sonha em ser astronauta. Olha, como que tá mudando. Não, imagina, né? A gente muda, né? Eu sou muito feliz hoje com a minha vida pessoal, minha vida profissional. Eu não me vejo sem a minha profissão. Eu até acho um pouco estranho a gente... mulher, né? Mas eu não consigo me desvincular da minha profissão. Esse ano eu faço 20 anos de formada. Às vezes eu penso, nossa, né? É uma vida, né, na advocacia. E durante esse tempo todo, assim, como mulher, eu tive muitas oportunidades, né? Representei muita categoria jurídica, né? Consegui fazer parte como diretora na OAB, conselheira na OAB. Então, assim, eu vejo que a mulher, né, tem o seu espaço. Eu, graças a Deus, realmente nunca enfrentei nenhum problema nesse ponto, mas eu tive muito reconhecimento. Mas, como nenhuma carreira, né, nenhuma profissão é fácil, né, Isa? Sim. E eu sempre tive o apoio da minha família, meu marido sempre comigo, meu marido também trabalha no setor imobiliário, então a gente acaba sempre trocando, né, ideias para os negócios imobiliários realmente. E a minha filha, né, que eu sempre tive o sonho de ser mãe, eu falo para ela que eu sonhei com ela antes de engravidar, né? É incrível isso. Quem é mãe sabe disso, né? É uma sensação. E eu não me sinto... eu sou completa com ela. Eu não me vejo hoje não sendo mãe. E não é fácil, né? Sim. Então, assim, as coisas só vão mudando, né? A gente imagina filho pequenininho, mas não imagina pré-adolescente, Isa. Não. Pré-adolescente, depois adolescente, né? Você que já é vó. Já sou. Então, assim, agora estou chegando na fase de pré-adolescência. É uma fase diferente. Porque a gente sabe que os adolescentes, de um modo geral, e a gente passou por isso, então é natural, eles já pensam que sabem tudo, né? Enfrentar, né? Exato. E aí quando você chega para dizer, meu filho não é muito bem assim, ele não aceita. E isso acontece, gente, até hoje em dia, porque minha mãe chega para mim por diversas vezes e fala... Ela é daquele tipo de mulher que ela bate o olho e ela fala assim, essa pessoa, olha, pode escrever. Se falar é do bem, agora se falar não é, pode se afastar, porque depois lá na frente vem assim a prova, porque a gente que é mãe consegue ter essa visão além do alcance. É verdade. Não é? A gente tem, hoje eu consigo entender algumas coisas da minha mãe, né? Então, assim, a gente tem realmente a maturidade, né? Eu conversando essa semana também pensando sobre idade, né? Eu me lembro que quando eu fiz 30, eu tive uma crise. Pensei, nossa, eu tô fazendo 30 e eu ainda não tenho filho. Tô velha. Eu não tenho filho e eu ainda não tô bem na carreira. Eu me achava... Quando eu fiz 40, Isa, eu te juro que foi a melhor coisa da minha vida. E hoje eu me sinto tranquila. Pra mim, eu não tenho problema com idade. Eu nunca tive, mas eu digo assim, a gente parece como mulher, a gente se cobra muito. E eu me cobrava muito. E hoje não, hoje eu vivo tranquila. E hoje eu vejo, assim, olhando pra minha filha, então, eu sento e converso muito com ela. E a gente, às vezes, quando mais nova, não tinha muito isso, né? Eu não tive muito isso. A minha mãe me criou maravilhoso, tem uma relação ótima com a minha mãe. Mas eu não lembro da minha mãe sentando e me conversando comigo. Ela só dizia, pode ou não pode, vai ou não vai. Por quê? Não sei. Hoje a gente tem muito dos porquês, né? Então, eu sento com a Olívia, converso com ela, como quando dá. Às vezes, olha, não dá, por quê? Porque não, e acabou. Mas a gente hoje tem muito mais informação, porque as crianças têm muito mais informação. E a gente tem que cuidar isso também, né? A internet é maravilhosa. As informações são positivas. São positivas, né? Esse é o ponto. Então, a gente tendo essa relação, conversando muito, eu acho que isso é o que mantém
né, mantém a família unida e saudável. E assim, experiências vão ter boas e ruins, né, Isa? Nós tivemos. Então, assim, a gente não pode tirar isso dos filhos também, né? Não pode. Eu penso que cada um vive sua vida, tem a sua história para contar, a sua história para viver. E aquele que tem o coração mais aberto e aceita conselhos dos pais costumam se dar melhor na vida. Porque aqueles que não aceitam vão fazendo tudo por si mesmo e muitas vezes dá certo, muitas vezes dão cabeçadas. Então, assim, é uma questão mesmo de ir tentando, né, Vanessa? A gente já trilhou um caminho, né, Isa? A gente já passou por algumas coisas que, assim, eu passei por algumas coisas que eu não quero que a minha filha passe, ou a gente já pode encurtar alguns caminhos. Experiências elas vão ter que ter, né? Você acredita que a mulher hoje tá melhor do que a mulher de quando você tinha 20 anos? Eu me acho, assim, vindo do interior. Então, assim, sabe, viver no interior é outra realidade, Isa, é outra realidade. Mas é o que eu tenho. Eu sinto muito mais liberdade hoje para ser quem eu sou, para fazer o que eu quero, a minha profissão. Eu consigo ter isso, sinto isso hoje, do que quando eu saí formada, com 20, 25 anos, entende? Eu acho que hoje o mundo está muito mais, como que eu vou te falar, muito mais pronto pra gente. Eu enxergo isso. Então, assim... Mas, assim, eu tive algumas questões... Eu sempre tive apoio, né, Isa? Assim, graças a meu pai. Meu pai foi uma pessoa... Meu pai é vivo, né? Ainda, e ele fala assim pra mim... Ele sempre falou, quando eu comecei a estudar, Vanessa, eu quero que tu faça uma profissão que você não dependa de ninguém. Sabe? Então, assim... Claro que o direito pode te levar para vários caminhos, né? Mas ele sempre falou, faça uma profissão que você não dependa de outro, não dependa somente de um emprego. Sim. Que você consiga fazer a tua vida. Então, ele sempre me apoiou a ser empreendedora. Eu tive a primeira empresa com 20 anos. Olha que legal. Com 20 anos, meu pai me emancipou, porque na época não... Tinha que se emancipar. Tinha que se emancipar, a maioridade civil era 21, né? Me emancipou para colocar a empresa dele no meu nome. Olha que bacana. Então, assim, meu pai falou, você vai ser empreendedora. Porque ele confiava e porque você era uma pessoa responsável. Né, com certeza. Sim. Senão isso também não teria acontecido. Claro. É isso que eu digo. Então, a família, né, a gente tá sempre junto em entender. E realmente, ouvir os pais. Eu tenho muito respeito com relação a isso, porque os pais é que nos orientam. Então, a gente tem uma experiência. Hoje eu vejo isso, né, a responsabilidade que nós temos. Eu tô criando um ser humano, né, ensinando muitas coisas, né, Isa? A gente ensina muitas coisas. Então, às vezes tem pais que, mas a escola... Não, a escola não ensina. A escola não tem essa obrigação de ensinar pra vida real. Pessoal, pra vida real. Vida real. A escola vai ensinar, ao meu ver, o português, a matemática, as ciências, a grade curricular. Agora, o caráter, o comportamento, isso é obrigação da família, né, Vanessa? Da família. E é todo dia, o tempo todo, toda hora. Infelizmente, a gente vê ainda que tem muitas pessoas mal educadas. E quando a gente fala mal educadas, não é mal educada no sentido de ser sem educação. Mal educada no sentido de não ter caráter, de não ter comprometimento, de não ver o outro como seu semelhante. E aí a gente tem uma sociedade deteriorada. Porque assim, tudo são pessoas, Isa. A gente, assim, qualquer trabalho você vai lidar com pessoas. Você tem que saber lidar com as pessoas, ter empatia pelo outro. Não importa a profissão que você vai seguir. Você vai lidar uma hora com um colega de serviço. Você gosta de ser advogada? Eu adoro ser advogada. E não imagino hoje sendo outra coisa, né? Não era o meu sonho, como eu falei. Meu sonho não era ser advogada. A advocacia me conquistou, na verdade, né? Num estágio, eu comecei a estagiar na época da faculdade e eu nunca mais parei. Eu já advogo, na verdade, se eu for considerar meu estágio, há 25 anos. Porque eu fiquei 5 anos estagiando no escritório, saí formada e abri meu escritório logo em seguida. Então, assim, nunca mais parei. Então, hoje eu não me vejo outra, porque, assim, a advocacia, pra mim, a gente consegue... Quando tem o retorno do cliente, assim, que a gente... Não importa o que for, mas o cliente fala, Vanessa, muito obrigada, você resolveu o meu problema. Porque, às vezes, assim, eu que lido com problemas, né? Eu lido com vários problemas, mas é o teu problema. É um problema que você me trouxe. Então, eu não posso... mais um. Não é mais um. É o teu problema. Então, eu trato todos os meus clientes dessa forma. E eu, hoje, graças a Deus, e assim, até hoje, meus clientes do Rio Grande do Sul, ainda tenho muito vínculo com eles. E eu tenho esse retorno deles até hoje, agradecendo. Às vezes eu recebo mensagens deles, né? Isso é muito bom, é gratificante para qualquer profissão, né, Isa? A gente, como eu falei, eu não consigo me dissociar de
pessoa ou profissão. Eu entendo que eu sou advogada, né? Eu não estou advogada, eu sempre sou advogada. É isso que eu vejo. Que bacana. E pra gente finalizar, eu queria que você resumisse o Espírito Santo. Você foi bem acolhida? Nossa, eu amo aqui, Isa. Eu amo aqui, assim, no começo pra mim, por ter vindo pra cá, foi difícil como, né, afastar da família, eu sou muito ligada da minha família, mas hoje eu não me vejo em outro lugar, eu adoro aqui. Vim pra morar em Vitória, mas acabei me apaixonando por Vila Velha. Adoro Vila Velha. E aqui, agora eu vejo só uma ponte, né? É só uma ponte. É só uma ponte. E adoro aqui. O clima é maravilhoso. As pessoas, assim, eu sempre fui muito bem acolhida. Fui muito bem acolhida aqui. Fiz amizades aqui. A Olivia ganhou uma outra avó. Acabou ganhando uma avó, uma amiga querida, a Marta, que é a avó da Olivia, né? Então, não tenho nada a falar aqui do Espírito Santo, a não ser que é um lugar maravilhoso. E eu vejo que o pessoal tá descobrindo aqui, né, Isa? Tá descobrindo. O pessoal tá descobrindo. Cada dia mais. Eu acho que já tá bom agora, né, Isa? É a propaganda. Descubra o Espírito Santo, o povo tá descobrindo. É verdade. Vanessa, olha, agradeço muito sua participação aqui no Eu e Elas. Eu gosto sempre de trazer, assim, pessoas que vão somar, que vão contar suas histórias e que vão, assim, motivar quem tá em casa, quem tá assistindo, quem tá ouvindo a gente, né? Às vezes a pessoa tá dirigindo, tá ouvindo ali e a sua história é uma história bonita, porque é uma história de mudança, de superação, de descoberta de um novo lugar e que, graças a Deus, tem dado muito certo. Sim. Muito feliz, fico muito feliz e parabéns pelo programa mais uma vez. Obrigada pela sua oportunidade de novo e sabe que pode contar comigo. O programa Eu e Elas, eu acho que é um marco aqui no Espírito Santo e eu te acompanho desde o começo. Verdade. Eu vi você falando essa semana sobre o início, né, do Cinquentei. E eu desde lá te acompanho e eu acho assim, você é uma pessoa que valoriza muito as mulheres. E eu quero te parabenizar por isso. Obrigada. E te agradecer realmente por essa oportunidade que você dá para todas nós aqui, que estamos aqui no programa sempre com você. É verdade. A nossa missão é essa. Dar espaço para todas as mulheres, independente da idade. Nós precisamos de realmente caminhar lado a lado. Sabe? Parcerias, né, Isa? Parceria. A sororidade ela tem que ser colocada em prática. Não adianta a gente falar e na vida real não fazer. Verdade. Vanessa, muito obrigada. E nós vamos finalizar por aqui o podcast Eu e Elas de hoje, mas semana que vem vocês se preparem, porque a gente também vai trazer uma mulher super bacana, com muita história para contar e cheia de inspiração para inspirar vocês.